Atenção, o ministro Alexandre de Moraes dobrou a aposta e mandou abrir um novo inquérito supremo. É isso aí, pessoal, que vocês escutaram. Muito boa noite e muito bem-vindos a mais uma live semanal nossa de análise política. Fica aqui comigo até o fim para você entender o que está acontecendo no Brasil. Mas antes de eu começar essa análise, eu queria te pedir para curtir esse vídeo, para você se inscrever aqui no nosso canal e para você compartilhar esse link dessa live para que a nossa voz da indignação conjunta possa chegar mais longe. E se você quiser nos apoiar de uma maneira mais aprofundada, você pode se tornar um membro aqui do canal para receber análises políticas exclusivas. Então, muito bem-vindo a essa nossa casa digital. É claro, este canal que é um espaço de luta por justiça e por liberdade. E aqui você é sempre, sempre muito bem-vindo. Tá pronto? Tá sentado? Se você não estiver sentado, eu quero dizer para você, senta aí que você vai precisar. Porque o que eu vou mostrar para você agora é um dos maiores absurdos que eu já vi na minha vida. E olha que no Brasil do Alexandre de Moraes, o que não falta são absurdos. Acompanhe aqui comigo a notícia. Olha só o que a Folha de São Paulo soltou. Dá uma olhada aí na sua tela. Vou projetar aí. Abre aspas, o que a Folha de São Paulo disse. Vamos ler juntos aí. Moraes decide investigar caso de mensagens e abre um novo inquérito sigiloso. Polícia Federal intima o ex-assessor do TSE. Gente, pois é, calma aí que eu já vou destrinchar essa notícia aí que você está vendo. Mas antes, leia aqui comigo, ó. Abre aspas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, abriu uma investigação para apurar o caso das mensagens entre os assessores do seu gabinete e os ex-auxiliares do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Segue a matéria. O novo inquérito foi aberto sob sigilo, após a Folha revelar que o gabinete do ministro do Supremo ordenou por mensagens de forma não oficial a produção dos relatórios pelo TSE para embasar decisões do próprio Moraes contra bolsonaristas no inquérito das fake news na Corte em 2022. Como parte da investigação, a Polícia Federal intimou o Eduardo Tagliaferro, que é aquele que foi chefe do órgão de combate à desinformação do TSE, a AED, essa assessoria especial de enfrentamento à desinformação. E ele foi intimado a depor nesta quinta-feira, dia 22, em São Paulo. A Folha ainda não conseguiu informação sobre o motivo da abertura do inquérito e quais são os crimes investigados. Olha, como eu vou te mostrar, não tem como conseguir informação sobre o crime investigado, mas você vai acompanhar aqui e vai ficar de boca aberta, de queixo caído. Pessoal, é isso aí que você viu. O ministro Alexandre de Moraes, não satisfeito com todas as ilegalidades, com todos os abusos que ele tem cometido há pelo menos 5 anos, desde a abertura do inquérito das fake news, agora ele resolveu cometer mais um, dobrar a aposta, depois de tudo o que foi revelado em relação a ele, e mandou abrir mais um inquérito para investigar, em primeiro lugar, fatos que não são nem criminosos. E, em segundo lugar, para investigar pessoas que não têm foro privilegiado. Ou seja, é mais um inquérito ilegal, abusivo, aberto no Supremo, que não tem competência para o caso. Mas não é só isso. Não é só isso, gente. O buraco é muito, muito mais embaixo. Fica comigo para você entender. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no que saiu no Poder 360. Dá uma olhadinha aí nessa manchete que eu vou colocar aqui para você. Olha aí, Poder 360. PF intima o Eduardo Tagliaferro, o ex-chefe do órgão do TSE, para depor. Essa foi a matéria que saiu aí no Poder 360. E aqui o Poder 360 está dando a mesma informação que a Folha sobre essa abertura do inquérito por Moraes, mas um trecho específico da reportagem dá a dimensão do absurdo da coisa toda. Leiam aqui comigo. Ó. A pedido do Moraes, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o vazamento das mensagens publicadas pela Folha. O caso tramita no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do próprio ministro Alexandre de Moraes. Está sendo investigado pela DIP, que é a Diretoria de Inteligência da Polícia Federal, na sede da Polícia Federal em Brasília. Gente, isso aqui é o cúmulo da loucura jurídica. Nós já estamos aqui vivendo em um estado de loucura jurídica faz tempo, mas isso aqui é demais até para o ministro Alexandre de Moraes. É manicômio judicial. Manicômio, fecha tudo. Joga a chave fora, só tem louco lá dentro. Já passou de todos os limites do aceitável e do ridículo.
Vejam só, o Moraes não só mandou a PF abrir um inquérito, mas ele mesmo vai ser o relator do inquérito. Ou seja, o Moraes ele vai presidir, como juiz, um inquérito para investigar um vazamento de mensagens do gabinete do próprio Moraes. E por que isso é absurdo, Deltan? Gente, porque ele é a vítima desses vazamentos, de modo que ele tem total interesse no desfecho desse caso. É como se um juiz presidisse e julgasse um caso de um ladrão em que ele mesmo, o juiz, foi roubado. Pode isso? É claro que não. O juiz está impedido pela lei de atuar quando ele tem interesse no caso. Não é só isso. Como primeiro ato, a Polícia Federal ouviu hoje, em depoimento, o ex-chefe do órgão de combate à desinformação do TSE, o Eduardo Tagliaferro, que era um dos ex-assessores que eram mais próximos do Moraes, que é o verdadeiro pivô desse escândalo. Era o Tagliaferro quem fazia os relatórios fraudulentos, falsificados do TSE, a pedido do Moraes, que alimentavam as decisões em seguida que o próprio Moraes tomava como julgador no Supremo naquele inquérito das fake news. Ou seja, o Moraes está agora aí no limite, investigando ações dele mesmo. Ele está se colocando numa posição em que ele pode acabar mais uma vez, e digo mais uma vez porque ele já fez isso no passado recente, ele pode estar se isentando ou se absolvendo dos seus próprios erros e ilegalidades, passando uma borracha e dando um atestado de que tudo o que foi feito no TSE e no STF foi correto e foi legal. Além de investigar e julgar o seu próprio algoz, sendo ele vítima, ele está agora também julgando ele mesmo. Afinal de contas, ele vai falar sobre condutas que ele fez e que estão na berlinda, que estão debaixo do julgamento público e que deveriam estar sob julgamento da própria justiça, se a gente tivesse, aí sim, verdadeiramente, uma justiça isenta que coloca todo mundo debaixo da mesma lei. Assim, o que o Moraes está fazendo, ele está numa posição como um juiz que preside o inquérito, de ser capaz agora de punir quem ele quiser por esse escândalo e de encontrar alguém para colocar culpa. Alguém que vai servir de bode expiatório. Isso aqui é muito importante, eu já vou falar disso. Mas vamos nos concentrar agora, por enquanto, na análise jurídica da abertura desse inquérito, que tem mais coisa ainda para a gente falar. Além do Moraes estar impedido para julgar um caso em que ele é, obviamente, o maior interessado no desfecho, o que é, inclusive, crime de responsabilidade previsto no artigo 39 da lei do impeachment, que proíbe o juiz de atuar quando ele está impedido, quando ele está suspeito, tem um outro problema aí. A própria abertura do inquérito é ilegal, porque o inquérito busca investigar o vazamento das mensagens. Porém, isso é crime? O que você acha? Me conta aí nos comentários. O vazamento é crime? Me conta que eu vou te contar, mas antes eu quero que você tente juntar aí os fios da sua cabeça. O que você acha? O vazamento é crime? Não, gente. O vazamento das mensagens não foi criminoso. Não teve aqui um hackeamento, uma ação de hacker ou de estelionatários que queriam vender o material para quem pagasse mais, como aconteceu na Vaza Jato. Não. Aqui nós temos um material que é lícito, não ilícito, lícito. É legal, é legítimo, que a Folha de São Paulo recebeu de uma fonte, de modo que não tem o que dizer sobre a origem do vazamento. Duas hipóteses estão sendo ventiladas nos bastidores sobre isso. A primeira hipótese é de que o próprio Tagliaferro entregou material para a Folha e, se ele fez isso como um funcionário público ou como um ex-funcionário público que aponta crimes, como ele participou das conversas e ele tinha acesso a legítimas conversas, o que ele fez é perfeitamente legal, legítimo e correto. A segunda hipótese é de que o celular do Tagliaferro foi copiado pela polícia quando ele foi preso há cerca de um ano por suposta violência doméstica, e aí alguém da polícia teria encontrado o material e entregue para a imprensa, e aqui, mais uma vez, como o material revela crimes de funcionário público e o material foi regularmente apreendido pela polícia, não tem problema legal aí também. Mas, Deltan, era para investigar outra coisa, era para investigar a violência doméstica. Não tem problema, gente, porque quando você investiga um crime e encontra a prova de outro crime, isso a gente chama em direito, chama na investigação criminal de encontro fortuito de prova, ou seja, um encontro aleatório, um encontro de provas por sorte. E você pode sim usar aquela prova. Então, Deltan, se o vazamento não é criminoso, como é que vai se fazer uma investigação criminal? Um inquérito do vazamento? Você chegou ao ponto, gente. A conclusão aqui é, não tem crime a ser investigado. E se não tem crime a ser investigado, a única coisa que se pode deduzir disso é que Moraes vai fazer
uma aí de duas coisas, ou as duas coisas. Ele vai se utilizar, mais uma vez, desse inquérito ilegal para fins de retaliação e ou de vingança contra quem ele quiser. E para tentar descobrir quem foi a pessoa que vazou o material para a Folha de São Paulo, ou seja, para identificar a fonte. Só que buscar identificar a fonte do jornalista, isso também é uma violação constitucional tremenda do sigilo de fonte, que é um princípio constitucional. Está lá no artigo 5º das garantias fundamentais, isso da Constituição de 88, porque não é a Constituição Suprema, né? A Constituição Suprema eu não conheço, eu nunca consegui ver. Ela não tinha lá na minha faculdade. É a Constituição Alexandrina, ela é totalmente diferente da Constituição de 88. Mas, na Constituição de 88, que é a brasileira, que é o nosso pacto fundamental, tem uma regrinha lá no artigo 5º, lá no inciso 14, que diz que é protegido o sigilo de fonte da imprensa. A Folha de São Paulo e o restante da imprensa brasileira vão ver tudo isso acontecer calados, enquanto o Moraes está perseguindo a fonte deles e chega cada vez mais perto do jornal e dos próprios repórteres que estão assinando aí as matérias, o Fábio Serapião, o Greenwald. Esse, gente, é um verdadeiro atentado que o Moraes está fazendo à liberdade de imprensa. Mas não é como se o Moraes não tivesse experiência nisso. Ah, não, se você puxar aí na sua memória, você vai lembrar que ele tem muita experiência nisso. É só lembrar que foi o Moraes quem censurou a revista Cruzoé no inquérito das fake news por conta daquela reportagem icônica sobre as relações ocultas de Dias Toffoli com Odebrecht, naquela reportagem O Amigo do Amigo de Meu Pai, que recentemente foi traduzida numa matéria no exterior que chamava The Friend of My Father's Friend. Afinal de contas, os abusos do Supremo estão se tornando notórios internacionalmente. Antes de eu seguir nessa análise com você, para falar do possível bode expiatório que vai poder ser usado para abafar o escândalo da Vaza Toga, eu quero te dizer o seguinte. A Folha de São Paulo ela começou a falar dos abusos de Moraes agora. Mas a Gazeta do Povo está desde 2019 cobrindo, sem parar e sem medo, todos os abusos e ilegalidades do ministro. A Gazeta do Povo ela apoia essa live, apoia o nosso canal e ela é um jornal centenário, que tem valores conservadores e cristãos e que tem como missão de entregar informação de qualidade e sem o viés de esquerda que os jornais da grande mídia, como a Folha de São Paulo, têm. Eu assino a Gazeta do Povo há anos, eu leio a Gazeta todos os dias, eu tenho lá a minha coluna semanal e eu quero que você fique informado não só do que está acontecendo na Vaza Toga, como também do que está acontecendo nessas eleições de 2024, que são cruciais para a vitória da direita na próxima eleição de 2026. Agora, então, no meu link aqui, gazetadopovo.com.br/Deltan, você vai poder ativar uma oferta de R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses. Essa é uma oferta exclusiva da Gazeta do Povo para celebrar esse 7 de setembro. É uma oferta da pátria. Tem um bônus ainda de mais R$ 140 para você acompanhar o noticiário, ler as minhas colunas e é de muita gente boa que escreve na Gazeta. Eu que conheço bem a Gazeta, eu posso dizer de boca cheia que ela só existe por amor ao Brasil e para servir o Brasil. Ela surgiu de uma visão cristã, ela vive dentro de uma visão cristã de amor e serviço à sociedade e de impactar a sociedade para o bem. Ela não tem dinheiro de ONG internacional, nem de partido, nem de governo, só o apoio dos seus assinantes. E isso faz toda a diferença na qualidade do que eles publicam. Então, pessoal, acesse agora, ajuda aqui, gazetadopovo.com.br/Deltan, ou entra no QR Code, está aqui, ó, aqui, QR Code aqui na tela, e eu espero você lá. Voltando agora para a nossa análise. Você viu comigo que o Moraes abriu esse novo inquérito ilegal, e você viu comigo que a Polícia Federal já mandou intimar o Eduardo Tagliaferro, o ex-chefe do órgão de desinformação do TSE, que atuou como um verdadeiro laranja do Moraes. E você viu comigo que isso abre a porta para que o ministro possa punir quem ele quiser lá no Supremo. E aí fica a pergunta, por que interrogar só o Tagliaferro? Afinal de contas, não era o Tagliaferro, o ministro, o juiz também que era braço direito do Moraes, do Supremo, o juiz do TSE, não tinha ali essa panelinha das conversas? Por que não mandar também ouvir o juiz auxiliar do Moraes do Supremo, o Ailton Vieira, que também está nas mensagens, ou então esse outro juiz, o Marco Antônio Vargas, que é auxiliar do Moraes lá no TSE? Por quê? A hipótese mais provável é que eles, por continuarem a trabalhar com Moraes e serem leais a ele, estão sendo agora blindados pelo sistema. O que é uma hipótese cada vez mais forte, já que o Procurador-Geral da República, o Gonê, que foi indicado pelo próprio Moraes para ser escolhido por Lula Procurador-Geral,
ele arquivou não só a notícia-crime que nós do Partido Novo enviamos para apurar a falsidade ideológica e associação criminosa dos juízes e morais, mas, além disso, nós vimos que o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, que tem uma relação próxima com Moraes, um aliado tradicional do Moraes, ele também arquivou uma representação, de novo, do Partido Novo, para investigar no CNJ esses juízes auxiliares do Moraes. Uma coisa que a gente sempre disse ao longo da Lava Jato, lá nos bastidores, os procuradores, sempre foi: o sistema se blinda, o sistema se protege, o sistema se renova. E aqui eu não estou falando aqui do Capitão Nascimento no filme 2, o sistema contra-ataca, o sistema se renova. Eu estou falando, infelizmente, da realidade brasileira. É isso que nós temos visto no Brasil há décadas. É possível, portanto, que o Eduardo Tagliaferro esteja sendo preparado como um verdadeiro bode expiatório, uma ovelha de sacrifício, para ser sacrificado no altar das vaidades do Supremo. E por que eu digo isso? Porque depois que a Vaza Toga surgiu, o colunista Igor Gadelha, do portal Metrópolis, ele publicou a seguinte nota, que eu vou botar aí na tela para você ver comigo. Acompanha comigo. Ele diz o seguinte: aliados de Moraes têm uma suspeita sobre como as mensagens vazaram. E olha o que diz a nota. Acompanha aí que eu vou ler aqui para vocês. Aliados do ministro do STF, Alexandre de Moraes, eles têm uma suspeita principal nos bastidores sobre como teriam vazado as mensagens do WhatsApp que indicam o uso extraoficial do TSE pelo magistrado. Prossegue aí o jornalista. Acompanha comigo. A principal suspeita dos aliados de Moraes é que as mensagens teriam vazado por meio do celular do Tagliaferro. A dúvida é se o próprio perito teria vazado por conta própria ou se o conteúdo foi extraído sem autorização dele. Aliados de Moraes lembram que Tagliaferro foi preso no dia 8 de maio de 2023 sob a suspeita de agressão à sua esposa. Na manhã do dia seguinte, por ordem da Polícia Civil, o perito entregou o seu celular aos policiais. Ou seja, existem aqui duas hipóteses principais, como eu disse antes para vocês. A primeira é de que o Eduardo Tagliaferro seja esse whistleblower, essa fonte, a pessoa que soprou o apito, se usa muito essa expressão fora do Brasil, whistleblower, a pessoa que entregou os crimes que estavam acontecendo, a pessoa que estava ali dentro daquele meio no TSE, viu todas as coisas erradas e resolveu entregar para a imprensa como uma forma de denunciar as ilegalidades. E, aliás, vejam que lá nas mensagens ele tem algumas reclamações. Em algum momento ele fala assim: mas a gente pode fazer isso pelo TSE? Eu só não estou vendo fundamento para fazer pelo TSE. Aí, quando eu vou pegar o cantor evangélico, vocês têm certeza disso? É um cara respeitado. E aí, quando vão avançar de diferentes formas sobre o OS, ele fala: mas espera aí, eu não encontrei nenhuma irregularidade, é isso mesmo que vocês querem? Ou seja, você vê aí uma certa contrariedade dele nas mensagens. A segunda hipótese é que o conteúdo do celular foi extraviado por alguém da Polícia Civil, ou ainda foi extraído por alguém da Polícia Civil de São Paulo, e essa pessoa, ou algumas dessas pessoas envolvidas, ao verem as ilegalidades, resolveram vazar esse material para a Folha. Mas de uma forma ou outra, o que está se desenhando é que o Eduardo Tagliaferro possivelmente vai ser usado como bode expiatório nesse caso, sofrendo todo tipo de punição e retaliação, enquanto que o Moraes e os seus juízes que continuam com ele são protegidos pela blindagem do sistema. Inclusive, uma breaking news aqui, gente, acabou de sair, aconteceu há pouquinho tempo, a Polícia Federal pediu ao Alexandre de Moraes e ele autorizou a apreensão e análise do conteúdo do celular do ex-assessor do TSE, o Eduardo Tagliaferro, no inquérito que investiga o vazamento de mensagens que revelam os atos do Moraes fora do rito processual. O Moraes, ele autorizou acesso a mensagens, a e-mails, a dados telefônicos, além de documentos bancários e fiscais pertinentes à investigação. Qual hipótese você acha que é a mais provável? O que você acha que aconteceu? E mais importante, você já assinou o abaixo-assinado para o impeachment de Moraes acontecer? E se você assinou, conta pra gente por que você assinou aqui nos comentários, porque assim você vai estar falando para outras pessoas e estimulando outros a seguirem o mesmo caminho. Gente, uma nova pesquisa do Datafolha mostrou que o número de pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes explodiu nas redes sociais. Foram 341 mil postagens nas redes e na internet em apenas 6 dias. Mais do que em todo o ano de 2024. Um verdadeiro recorde, uma verdadeira inundação que mostra o tamanho da indignação das pessoas com o que está acontecendo.
O levantamento do Datafolha indicou que os nossos perfis nas redes sociais foram responsáveis por concentrar algumas das postagens com maior engajamento pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. Esta é uma prova de que o nosso trabalho conjunto, com a sua ajuda, quando eu falo nosso, é nosso, seu e meu, o nosso trabalho está dando frutos e que os resultados vão vir se a gente não desistir. Então, se você ainda não assinou, corre assinar. O link do abaixo-assinado está na descrição aqui na live. Ele já passou de 600, 700 mil assinaturas. Vamos seguir firmes. Me conta aqui nos comentários o que você achou, qual a sua opinião. Conta aqui para o pessoal se você já assinou. Estimula o pessoal a assinar. E muito obrigado por você me acompanhar em mais uma live semanal. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. E nessas eleições, não esqueça, vote em candidatos do Partido Novo, que é o partido que mais enfrenta o abuso de Alexandre de Moraes. Não é palavra vazia, não. Foi Marcel Van Hatten que propôs a CPI da abuso de autoridade, deputado Novo. Foi Eduardo Girão que coordenou o pedido de impeachment, Partido Novo. É o Novo que não para de representar. E quando eu trouxe a ideia para o Novo de representar contra Moraes, vários partidos diriam, não, veja bem, eleições, muito poderoso, papapá. Mas não, o que o pessoal disse é, vamos lutar por justiça, vamos lutar pelas liberdades. Esse é o único jeito da gente garantir que a Vaza Toga não vai acabar em uma pizza supreme. Então, vote 30 e eu vou responder aqui a questão que o Ângelo Freitas trouxe no Superchat. Obrigado, Ângelo, pelo seu apoio ao nosso trabalho. E ele está colocando, caio na real. A história recente do Brasil já mostrou que abaixo-assinado não faz a menor diferença. Ângelo, não, Ângelo. Porque o que é a situação aqui? Os deputados eles estão fazendo abaixo-assinado e estão fazendo pedido de impeachment, desculpa, os deputados estão fazendo pedido de impeachment, os senadores não vão assinar porque eles vão julgar o Moraes, e se eles assinarem o pedido, eles vão ser considerados suspeitos, certamente, numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Suspeição e impedimento nos olhos dos outros é refresco, né? Nos olhos do Moraes nunca existe, mas nos olhos dos senadores vai ser refresco para o Supremo. Então, os deputados estão assinando, a gente precisa que mais deputados assinem para que seja o pedido de impeachment com a maior força da história, e depois a gente precisa pressionar o Pacheco a levar à frente. Por que os pedidos nunca foram para frente? Porque o Pacheco está barrando. Agora, se tiver milhões de pessoas assinando esse abaixo-assinado, o Pacheco está mirando na eleição para governo do Estado em 2026. Ele vai ficar pressionado, ele vai lavar as mãos e vai botar para frente. E aí essa mesma pressão exercida sobre os senadores vai empurrar isso para frente e vai deixar muito claro quem são os senadores que não traíram a pátria, que seguem honrando a luta contra a opressão e as liberdades, que seguem honrando a luta contra os abusos do poder, que seguem honrando a luta pelo império da lei, para que todo mundo seja colocado debaixo da mesma lei, que seguem lutando contra as vítimas dos abusos morais, seja do 8 de janeiro, seja já que eles estão exilados dos Estados Unidos, quem são aqueles que seguem lutando pelo que é certo, pela justiça, pela verdadeira democracia, e quem faz de conta, quem fala da boca para fora. A gente precisa separar o joio do trigo, porque logo, logo, a gente vai ter eleição em 2026, e a gente precisa saber quem reconduzir para o Senado e quem expurgar, para que a gente possa colocar outros líderes de direita que efetivamente nos representem. Pessoal, muito obrigado pelo tempo, atenção, pela parceria de vocês. Muito obrigado por vocês não só assistirem, mas fazerem parte como movimento ativo de mudança ao curtir, comentar, compartilhar. Deixo o meu grande abraço e uma ótima semana com a nossa luta por justiça contra os abusos e esperando as próximas matérias, porque tudo indica que o que veio à tona até agora é só o começo. Grande abraço, pessoal.